Olá você amigo, olá você amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast do Viva com Sobriedade. O meu nome é Patrick Oening e eu sei que você estando aqui, provavelmente você tem algum problema com álcool ou tem algum familiar, alguém que muito ama, que muito estima, tendo problemas com álcool. E felizmente você está no lugar certo, porque eu sou um alcoólatra em recuperação, então eu sou um alcoolista e já estou em recuperação durante alguns anos e tenho uma boa experiência do que pode dar certo e o que não dá certo em relação a reviravolta que o alcoólatra precisa dar na sua vida e que esse, inclusive, vai ser o tema do nosso podcast de hoje. E o podcast Viva com Sobriedade, ele tem o objetivo de trazer aspectos práticos, mindset, mentalidade, motivação, para que você viva uma vida sóbria, abundante, plena e que você colha todos os frutos que a vida pode lhe dar e que são seus por direito. E peço que ouça os podcasts anteriores e se inscreva no podcast. A inscrição é gratuita e sempre será gratuita. E ouvir os podcasts anteriores é muito importante, porque cada podcast ele trata de um tema específico que é importante para a recuperação do alcoólatra. Eu vivi uma experiência muito grande com álcool. Foram mais do que 20 anos vivendo sob a égide, sobre as amarras que o álcool impunha na minha vida. E durante várias vezes eu tentei parar de beber. E somente nessa última vez agora, já faz alguns anos, eu consegui parar de beber por uma vida toda. E eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque a minha cabeça hoje é completamente diferente. E eu consegui perceber o que fazia eu retornar nas outras vezes, nas outras ocasiões em que eu parava de beber, a voltar a beber. Tudo que fazia eu retornar a beber e o que fazia eu me manter afastado do álcool. E aprendi que é uma questão de mentalidade, que vai ser um tema do nosso podcast de hoje. Então, o nosso podcast, cada episódio, ele traz um aspecto da mentalidade ou da prática cotidiana que deve ser mudado, deve ser alterado na vida do alcoólatra para que ele recupere a sobriedade plena durante uma vida inteira. Não durante um ano, não durante 2, durante 5 anos, mas para uma vida inteira. Tudo bem? E não importa o quão fundo você esteja no seu alcoolismo, não importa o que você já fez em função do álcool, existe uma saída e eu vou te mostrar qual é essa saída. Eu estou lhe mostrando em cada episódio desse podcast. Tudo bem? E lembrando que aqui no podcast Viva com Sobriedade você tem a voz ativa. Então, mande o seu testemunho, mande a sua palavra de incentivo ou mesmo mande como que você se encontra hoje em função do seu alcoolismo ou até se o nosso podcast Viva com Sobriedade já lhe ajudou em algum aspecto. É muito simples, basta gravar um áudio de até 2 minutos e encaminhar para o WhatsApp de número 67 99 124 5362. Repetindo, 67 99 124 5362. O seu áudio será muito bem-vindo e ele pode fazer parte do nosso próximo episódio do podcast. Além de tudo, eu respondo cada um dos áudios que eu recebo de forma particular. Tudo bem? Pessoal, e o nosso tema de hoje é: a reviravolta exige uma mudança de comportamento. Olha que título forte, a reviravolta. Então, a volta que o alcoólatra dá no seu próprio vício para voltar à realidade exige uma mudança de comportamento, exige uma mudança de hábitos, exige uma mudança de atitudes e mais do que isso, exige uma mudança de mentalidade. A gente muda a nossa mentalidade e inevitavelmente o nosso comportamento acompanha o nosso pensamento, acompanha o nosso raciocínio, né? Esses dias atrás escutei um áudio, escutei uma videoaula, na verdade, de uma pessoa que já tem experiência também, longos anos de experiência na área do alcoolismo, e que ele dizia hoje ter descoberto que o alcoolismo era só uma questão de comportamento, né? E eu discordo com base inclusive na ciência, né? Não seria só uma questão de comportamento, tá? Por quê? Se fosse uma questão de comportamento, o comportamento ele muda, a gente vai alterando o nosso comportamento conforme as necessidades
necessidades que a gente tem naquele momento. E é sabido que um alcoólatra que passou 5, 10, 15, 20 anos longe do álcool e que hoje tem um comportamento muito diferente daquele que ele tinha 20 anos atrás, se ele entrar em contato com álcool, ele retorna a beber tal qual como bebia 20 anos atrás, mesmo hoje o seu comportamento sendo completamente diferente, né? Hoje, para mim, quando eu tentava parar de beber, mudando o meu comportamento, essa mudança não era longa, não era duradoura. Rapidamente eu voltava ao meu vício. Eu só consegui parar de fato quando eu mudei a minha mentalidade, quando eu comecei a trabalhar na minha mudança de mentalidade, né? Porque quando a gente passa a trabalhar na nossa mentalidade, não importa qual é a situação que você se encontre, a sua mente vai lhe informar e você vai raciocinar nesse sentido de que o álcool não é uma alternativa. O álcool vai deixar de ser uma alternativa na sua vida. Ele vai deixar de ser uma alternativa caso tudo esteja muito bem, então ele não é uma alternativa de comemoração, e ele não vai ser uma alternativa caso tudo esteja muito ruim, então ele não vai ser uma alternativa para afogar as mágoas. Entendam, tá? Não é fechando a garrafa que tudo muda, não é mudando o comportamento que você para de beber, mas sim mudando a sua mentalidade. Como eu falei, os comportamentos mudam, né? Vocês vão ver que muito do seu comportamento ele vai mudando conforme a idade, né? Quando a gente era criança, a gente não tinha o hábito, e o hábito é um sinônimo de comportamento, de comer verduras com frequência. Quando a gente vai ficando mais velho, os nossos hábitos alimentares, nosso comportamento alimentar vai mudando e vai se adaptando. A gente vai comendo aquilo que os nossos pais comiam e diziam para nós que era bom. Porque nosso hábito, nosso comportamento quando criança era um, né? Hoje é outro, daqui a 5 anos vai ser outro. Então nosso comportamento vai mudando. Agora, se a sua mentalidade não mudar, junto com cada comportamento vai ser carregado um pouco de vício, um pouco de hábito ruim. Então é a mudança de mentalidade, a mudança de mindset que vai lhe fazer sim ficar afastado do álcool, tá ok? Muitos hábitos ruins foram adquiridos durante os longos anos de atividade no álcool, muitos mesmo, né? E é fato que muitos desses hábitos eles foram criados e desenvolvidos para que o álcool se mantivesse na sua vida. Então, nosso comportamento diário era de fazer com que a gente tivesse acesso o maior número de vezes possível ao álcool, né? Então a gente esperava ganhar dinheiro para poder comprar o álcool, esperava poder sair de casa para poder comprar o álcool, esperava as pessoas saírem de casa para a gente poder consumir o álcool dentro de casa. Então, tudo que a gente pensava era em função do álcool, tá ok? Então, hoje é necessário que a gente altere sim esse comportamento, mas não só o comportamento em si, porque se eu não alterar a origem desse comportamento, que é a mentalidade, esse processo de afastamento não vai ser longo. né? Todo o comportamento antigamente, né, ou para quem está na atividade hoje ainda, ele gira em torno da bebida. E não basta eu me manter afastado da bebida, né? Eu tenho que ter a mentalidade, o raciocínio, a racionalidade de que eu quero me manter afastado da bebida. Então eu preciso raciocinar nesse sentido, eu preciso que a minha mente informe o meu corpo para que os meus comportamentos eles sejam comportamentos avessos, né, contrários ao consumo do álcool. Tudo bem? Da mesma maneira, não basta tomar medicamentos calmantes, ansiolíticos para se manter afastado do álcool. Não basta consultar com psiquiatras, ter consultas frequentes com psicólogos, com assistentes sociais. Nada disso basta. Para quem está desempregado e consome álcool, não consome álcool porque está desempregado, né? Então não é uma questão desse comportamento. Porque se ele se empregar, ele vai consumir e mais ainda porque ele vai ter mais acesso ao dinheiro. Então é uma questão de mentalidade, não é uma questão somente social, não é uma questão ambiental no momento que eu me encontro, tá? Tanto é que existem pessoas que vivem na miséria e são alcoólatras. Tem pessoas que vivem
na abundância são milionárias, bilionárias e também são alcoólatras. Então não é só o meio que favorece, muito embora exista sim um favorecimento. Quanto mais desfavorecida é a pessoa, mais facilmente ela encontra no álcool uma saída, né? Uma saída para aquele dia que foi pesado, para aquele mês que não sobrou nada, que ela não teve nada, que faltou comida na mesa, que ela não conseguiu dar assistência para os seus filhos, né? Então existe sim, tá? Eu não estou dizendo que não existe, mas não é somente isso que faz com que você consuma o álcool, mas sim a sua mentalidade, tá, ok? A sua mentalidade. Porque se você hoje vive na miséria e é um alcoólatra, se você não alterar a sua mentalidade e um dia se torne milionário, você vai continuar assim sendo um alcoólatra, porque não vai ser a abundância de recursos que vai lhe tirar, vai lhe mudar esse comportamento, porque a sua mentalidade, ela vai se manter a mesma. Tudo bem? Então não adianta mudar o meu exterior, que são os meus comportamentos, se o interior, lá no fundo do meu âmago, eu realmente ainda gostaria de consumir o álcool. Muitas vezes que eu parei de beber e retornei, eu cheguei a passar quase um ano sem beber. Mas eu tinha lá no meu interior, eu pensava o seguinte: hoje eu não bebo porque as pessoas que eu amo sofrem quando eu bebo. Então eu parei por elas. Porque lá no fundo do meu ser eu pensava, eu gostaria de estar bebendo. Eu gosto de beber. Eu gosto de me embriagar. Então eu tinha mudado o meu exterior, mas o meu interior não tinha mudado. Durante esse quase um ano que eu fiquei longe da bebida, o meu comportamento mudou, só que a minha mentalidade não havia mudado. Então, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, eu caí na tentação e retornei com força total para o consumo de álcool, ok? Então é importante que haja uma mudança de mentalidade e não somente uma mudança de comportamento. Como eu falei, existem comportamentos que levam para o consumo da bebida, mas esses comportamentos eles são alimentados pelo raciocínio, pela racionalidade. Então, se eu mudo a origem, que é a mentalidade, os comportamentos eles vão sendo alterados de forma gradativa e positivamente. Tá? Então, o que você precisa é de uma mudança de mentalidade, uma mudança de mindset, e isso vai influenciar sim de forma positiva no seu comportamento. E aí sim, você vai parar de beber, não durante um ano, não durante 5, não durante 10, mas durante uma vida inteira. E vou lhe falar, os benefícios que eu tenho hoje com o afastamento do álcool, eles são inestimáveis. E eles não são somente os financeiros, porque hoje eu consigo aproveitar muito mais as oportunidades que aparecem na minha vida. Eu consigo passar os meus dias trabalhando no meu desenvolvimento pessoal e crescimento pessoal, e logo, inevitavelmente, eu ganho mais recursos por isso. E também em relação à minha família, em relação ao meu convívio social com a minha mãe, com a minha família, com as minhas filhas, com a minha esposa. Então os ganhos, eles são inestimáveis e em todas as áreas da minha vida. Tudo bem? Então pense dessa maneira, a sua mentalidade que vai lhe dizer se você vai ter uma vida sóbria durante uma vida inteira ou se vai ser uma sobriedade temporária. Ok? E esse foi o nosso tema de hoje, pessoal. Eu espero que tenham gostado, eu espero que coloquem em prática. Essa semana mesmo eu recebi, no inbox do Instagram, da nossa rede social Viva com Sobriedade, uma foto de uma pessoa que estuda os podcasts que são publicados no Viva com Sobriedade. Ela vai anotando e com certeza ela vai conseguir se manter por sobriedade durante muito mais tempo, quiçá, se Deus quiser, e se ela se dedicar a essa pessoa durante uma vida inteira, porque ela não só ouve esse podcast, ela anota tudo que ele tem de legal, de importante, de fundamental para colocar em prática, não daqui a um mês, daqui a 2 meses, ou daqui a uma semana, mas hoje na sua vida. A mudança na sua vida pode começar hoje. Não deixe para segunda-feira, para a semana que vem, comece hoje.
Mude a sua mentalidade hoje. Mude a sua mentalidade hoje para que o seu comportamento vá mudando a partir de hoje, até chegar um momento onde o seu comportamento ele já não tem mais nenhuma relação com o consumo de álcool. Muito pelo contrário, ele é um comportamento avesso ao consumo de álcool, e nunca mais você vai se dirigir a um estabelecimento para comprar o álcool, seja para festejar uma conquista, seja para afogar as mágoas de um dano pessoal. Então, comece hoje, chega de desculpas, comece hoje. Você tem o seu futuro na sua mão, né? O seu passado ninguém pode mais mudar, mas o seu futuro está na sua mão, não na mão da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus pais, do seu patrão. Ninguém pode comandar o sucesso da sua vida, o sucesso que você vai ter com a sua sobriedade, mas você pode, e você decide o dia que você começa. Então eu lhe digo e lhe incentivo, comece hoje, ok? Então eu reitero novamente, pessoal, que ouçam os podcasts anteriores. Como eu falei, cada um deles traz um aspecto importante e que deve ser mudado na sua vida para que você se recupere e mantenha-se sóbrio durante uma vida toda. E se inscreva no podcast. Você se inscrevendo no podcast, sempre quando tivermos episódios novos, você vai receber esse episódio em primeira mão, ok? E se inscreva também nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, sempre com o nome Viva com Sobriedade. Somando todas as nossas redes sociais, a gente tem ensinamentos práticos todo santo dia. Então, por nenhum dia você fica desamparado com o Viva com Sobriedade. Tudo bem? Se tiver algum comentário a fazer sobre nosso tema de hoje, um comentário sobre a sua vida, qualquer coisa que você vale a pena colocar para fora, que seja bom para você ou que pode servir para alguma outra pessoa, coloque nos comentários aqui desse nosso podcast. Tudo bem? Então, era isso por hoje, pessoal. Espero que fiquem bem. Um grande abraço e fiquem com Deus.